Questão 46 da página, deixa eu dizer aqui para vocês, da página 100, olha ela aí na tela, né? Página 100, questão 46, questão da Unicamp. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorregou, ou melhor, escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone formado pela areia era igual a... Eita, professor, olha só, vamos lá. Essa daí eu não vou dizer, como eu costumo dizer, essa é tranquila. Ela é tranquila quando o camarada ele está experiente no assunto. Não é o caso da galera, porque a gente está vendo cone agora, não é? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa questão para vocês deixarem guardada aí no caderno, e à medida que vocês forem desenrolando as outras questões mais tranquilas da página, quando vocês voltarem para ela, agora aquilo que o professor havia ensinado de primeira está ficando cada vez mais claro. Mas por quê, professor? Por que ela é trabalhosa? Pelo seguinte, é uma questão teórica, é uma questão técnica. Aqui, observem, não foi dado nenhum número. Hã? Aqui só fala do raio. Quanto é que mede o raio? R. Olha para aí. Quanto é que mede o raio aqui? 2R. Quer dizer, é uma questão algébrica. A gente vai trabalhar com a fórmula e vai trabalhar com letrinhas. Mas, cara, caiu no vestibular da Unicamp. Às vezes cai uma questão teórica no Enem. Então, é meu dever preparar a minha galera. Eu sei que isso machuca, isso maltrata alguns de vocês, mas o meu objetivo não é maltratar, muito pelo contrário, é aliviar o sofrimento. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer vocês viajarem na imaginação. Imagine aí, não é? Deixa eu mexer com alguém aqui, deixa eu pegar aqui. Pronto, a Samara que já apareceu aqui de primeira. A Samara, quando era pequenininha, uma criancinha, brincando de areia lá na praia, ela pegou aqui esse copo, aquele baldezinho de brinquedo. Minha filha, até hoje, quando a gente vai para a praia, a gente brinca com ela. Né? Encheu de areia e, puf, jogou aquele balde cheio de areia ali na superfície plana da praia. E quando soltou a areia, se ela não tiver molhada, o que é que ela faz? Ela desce. E, de fato, ela fica no formato assim meio cônico, não é? Essa é a situação. Essa é precisamente a situação que está acontecendo aqui. Agora, se essa areia, pessoal, ela veio de dentro desse balde cilíndrico, a gente pode dizer o seguinte: o volume do cilindro o volume de areia contido nesse cilindro é o mesmo volume de areia contido aqui nesse formato cônico. É uma. Por quê? Porque esse conteúdo ele saiu exatamente daqui. Professor, boa ideia, boa ideia. Agora, como que se calcula o volume de um cilindro? Perdão, do cilindro a galera já sabe. Né? Eu vou até colocar aqui. Volume do cilindro, aqui, ó. Volume do cilindro, de novo vou usar a sílaba si, tá? Vai ser quem? Vai ser área da base vezes altura. A gente até já resolveu uma questão envolvendo volume de cilindro já hoje. Olha aqui, ó. Não é isso? O volume do cilindro, área da base vezes altura. A novidade dessa questão é o seguinte: qual é o volume do cone, professor? Vou te dizer agora. Vamos lá no livro? O volume do cone, ó, de novo, a gente vai usar aquele colega lá da Itália, o Cavalieri. O Cavalieri, ele provou matematicamente que o volume de um cone, ele equivale ao volume de uma pirâmide. Quer dizer, professor, não importa se é pirâmide ou se é cone, a maneira de calcular o volume de ambos é a mesma. Exatamente. Que é exatamente 1/3 da área da base vezes a altura. Vou colocar isso lá. 1/3 da área da base vezes a altura.
Eita, professor, me ajuda aí a entender como usar essas formas. Veja, a do volume, meu filho, você já está especialista. A do cone, cara, eu só preciso dos dados, entende? Porque, veja, o que é um cone? Qual que é a área da base dele? É um círculo, então é πr ao quadrado. Qual que é a altura dele? É essa altura daqui, entende? Aqui, área do cilindro, outro círculo. Qual que é a altura dele? A altura dele é essa daqui. Acabou. O problema dessa questão, ou a dificuldade dela, é que ela não te deu números. E ainda assim te pediu o seguinte, olha, a altura do cone formado pela areia era igual a... E observe que as alternativas também não são valores, é uma comparação. A altura do cone vale 3/4 do cilindro, vale a metade da altura do cilindro, 2/3, 1/3. Uau! Poxa, professor, como que a gente vai fazer isso? Olha só, deixa eu te ajudar. Eu quero resolver essa questão com você. Primeiro, você precisa entender que os volumes nessa situação, eles são equivalentes. Por quê? Porque o conteúdo desta areia veio deste depósito cilíndrico. O que nós temos aqui representado por esse cone era toda a areia que estava contida aqui no balde quando a criancinha despejou, aí a areia ficou no formato cilíndrico. Então eu vou começar por essa premissa, por esse início. Eu vou dizer assim, ó, o volume do cilindro, deixa eu colocar assim, o volume do cone é exatamente igual ao volume do cilindro. Por quê? Porque esse cone é a areia que estava dentro do cilindro. Tá legal. Então, nessa questão, essa equivalência ela existe. Tá certo? Uma outra questão, não necessariamente que você vai ter um cone que não veio de dentro de um cilindro, mas aqui veio. Então tá. Beleza. Qual que é o volume do cone? Tá aqui, ó. 1/3 da área da base. Qual que é a área da base? É o círculo. Π vezes o raio ao quadrado. Ocorre o seguinte, que o raio desse camarada é o dobro do raio do cilindro. Eita, professor, então eu vou colocar aqui, ó, vezes 2r elevado a 2. E vezes a altura, tá certo? Vou colocar aqui o A. Para diferenciar esse A desse A, eu vou colocar aqui um A CO de cone e um ACI de cilindro. Eu sei que vai ser um bocado de letrinha, mas segura a onda aí. Então, CO, tá? Para se referir à altura do cone. Do outro lado, pessoal, volume do cilindro, a área da base, πr ao quadrado, ó, a base é o círculo, então πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que a questão também não deu. Então, eu vou colocar só o seguinte, ACI, só para diferenciar a altura do cone da altura do cilindro, tá certo? E aí você tem essa sopa de letrinhas. Brother, olha para cá. Não vamos chorar porque não tem cebola nessa sopa. Então não precisamos lacrimejar, tá certo, meninas? Mas o que é que a gente vai fazer? Eu só preciso comparar a altura desse cone com a altura desse cilindro. Então eu vou, não é, deixar isolar esse cone, essa altura do cone, ó, a CO, e vou passar tudo para o outro lado. Mas antes, deixa eu melhorar essa expressão. Você tem aqui 1/3 de π vezes 2r ao quadrado são 4r ao quadrado. Sim ou não? Porque 2 ao quadrado é 4 e r ao quadrado vai ficar r ao quadrado. Ah, então tá. Vezes a altura desse cone, que a gente não faz ideia de quanto seja. E do outro lado, não tenho que melhorar, não tenho que simplificar, então vou só repetir. πr ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é o que a gente quer comparar. A altura do cone com a altura do cilindro. A comparação virá agora. Pessoal, pega toda essa cambada, essa metade aqui da sopa de letrinhas e passa para lá. Tá? Se isso daqui, imagine que isso seja só um número, e de fato é, porque π é um número, 4 é um número e r é um número. A questão só não deu. Qual é a medida do raio? A gente não sabe, mas tudo isso daqui vai dar um número só. Esse número só está multiplicando, vem para cá dividir. Então tá. Vou colocar lá do outro lado, assim. A altura do cone será igual.
Vou repetir, ó, πr ao quadrado vezes ACI, tá certo? Sobre, aí vou colocar 1/3 de π vezes 4r ao quadrado. Caramba, professor, essa questão caiu no vestibular, cara, caiu. Caiu no vestibular da Unicamp alguns anos atrás. E vez ou outra cai no Enem alguma coisa assim, mais técnica. É raro, mas cai. Tá certo? Cara, fica tranquilo, porque agora você só vai simplificar essa fração algébrica. Tem um bocado de letra. Então simplifica, porque ó, esse r ao quadrado vai viajar com esse r ao quadrado. Né? Você vai dividir, vai dar 1. Então cortamos. Esse π, tchau, com esse π. Aí aquilo que era um dinossauro já virou um cachorrinho. Sim ou não? Observe, deixa eu continuar aqui. Daqui, vamos para cá. Então, a altura desse cone será igual... O que é que você tem? Você tem o seguinte, você tem esse 1/3 vezes esse 4. Então, você vai ficar com 4/3. Então, vou colocar aqui, ó. A altura do cilindro dividida por 4/3. Ô, professor, não entendi. Não, olha, 4/3 porque você só, aqui no denominador só sobraram 1/3 vezes 4. O π você cortou, o r ao quadrado você cortou, então você tem 4/3. Agora termina a questão, porque ó, aí você volta lá para o 6º ano do ensino fundamental, 7º ano. Quando você tem fração sobre fração, o que é que você faz? Você vai repetir a primeira parte e multiplicá-la pelo inverso da segunda parte. Eita, professor, como assim? Assim, ó, isso daqui vai ser igual a... Eu vou repetir o ACI, né, que é o que nós temos aqui no numerador dessa fração gigante, e vou multiplicar pelo inverso de 4/3. O inverso de 4/3 é 3/4. A gente inverte numerador e denominador. Ou seja, a resposta dessa questão, e aí eu vou destacar de vermelho, a comparação vai ser a altura do cone equivale a quanto do cilindro? 3/4. 3/4 da altura do cilindro. E você e eu descobrimos isso ao trabalharmos aqui, ó, com as fórmulas, não é, de cada objeto. Tá certo? Comparamos os volumes, saímos trabalhando aí nessa sopa de letrinhas e descobrimos, por meio aqui das simplificações, que a altura desse cone é 3/4 a altura do cilindro. Quer dizer, a altura do cilindro é 1, a altura do cone é 1/4 a menos, 3/4. E aí você chega lá e percebe que a alternativa correta é exatamente a letra A. A altura do cone formado pela areia era igual a 3/4 da altura do cilindro.